Eu já disse a vocês que eu não me importo. Tem uns tontos que acham que sabe mais que tudo, vive criticando. Para que orar? Para que fazer campanha? Eu não me importo. Larga esse povo para lá falando. Nós aqui da Luz de Vida é que sabemos. Aleluia! Nós aqui é que sabemos porque oramos, porque pedimos, porque Deus tem nos respondido aqui neste lugar e não tem faltado aqui neste lugar. Então, pouco me importa o que falo, o que pense. A Bíblia diz que a fé não é de todos, mas nós temos essa fé de orarmos, pedirmos e o Senhor conceder da sua graça e da sua misericórdia bendita sobre nossas vidas. Amém, meus irmãos? Amém. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Nós vamos começar um novo ano. Na verdade, não vamos começar nada, vamos só continuar alguma coisa, né? A gente só passou de uma data para outra, mas a vida segue o seu curso normal e natural. Com tudo quanto é desgraça para todo lado, ele continua. Para os irmãos terem uma ideia, agora, antes que eu me esqueça, o terceiro domingo do mês, nós temos o culto aqui. Todo mês agora nós temos aqui o nosso culto missionário, onde nós vamos estar fazendo a arrecadação e enviando para o campo. Amém, meus irmãos? Então, terceiro domingo de cada mês, culto de missões, oferta missionária e o dinheiro mandado para o campo em nome de Jesus. Amém? Amém. Não esqueça disso em nome de Jesus. Abra em Filipenses capítulo 3. Só para os irmãos terem uma ideia como a vida continua e ela não para. Só na região da África, só no continente africano, hoje nós temos 14 guerras. Só no continente africano. Por que não é noticiado? Porque é um continente pobre, um continente que mundialmente inexpressivo. Então quase não chega a notícia, mas só no continente africano nós temos 14 guerras travadas no continente africano. Fora essas duas grandes que nós estamos vendo, que as que são mais noticiadas, que é da Ucrânia e entre Israel e o Hamas. Mas se você pesquisar, você vai ver que tem várias outras pipocando por aí, porque a vida vai continuar. Agora, irmãos, Paulo vai falar uma coisa interessante. Capítulo 3. Vamos ler versículo 13 e 14. Quem lê? Pega o microfone ali. Versículo 13 e 14. Irmão, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam avançados para que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não alcançamos o alvo ainda, irmãos. Esse é o tema desse texto. Nós ainda não alcançamos o alvo, como diz Paulo. Não julgo que eu já tenha alcançado. Eu não alcancei ainda este alvo. Mas eu vou prosseguir para o alvo, para conquistar este alvo. Qual é o alvo, irmão? O alvo que Paulo fala aqui, e que é o alvo que eu tenho que perseguir, o alvo que você tem que perseguir, é a nossa redenção final. Nós estamos em Cristo Jesus, estamos sendo preparados para a redenção final. Qual é a redenção final? Quando a trombeta soar, os que estiverem mortos em Cristo ouvirem o soar, eles ressuscitarão primeiro. Nós que estivermos vivos aqui, teremos nossos corpos transformados e juntos subiremos aos céus. Este é o alvo final. Amém, meus irmãos? Amém. E este nós não alcançamos. Por isso Paulo diz: não que eu tenha alcançado, mas eu prossigo. O interessante da carta aos Filipenses, se você ler lá na sua casa com calma e tranquilidade, a gente pode falar que ela é uma carta da alegria. A carta da alegria. Paulo está preso, condenado à morte, mas ele escreve esta carta demonstrando toda a sua alegria no Senhor e toda a sua alegria por ter a igreja de Filipe
como cooperadora, como parceira na obra do Senhor. Essa epístola é uma das únicas epístolas que Paulo não escreve para corrigir nenhum erro doutrinário. Ele não escreve como ele escreveu a carta aos Coríntios, ele não escreve como ele escreveu a carta aos Romanos, ele não escreve como ele escreveu as cartas aos Tessalonicenses, ele não escreve para corrigir algum desvio doutrinário. Ele escreve essa carta com toda a ternura, com todo amor, para agradecer àquela igreja por ela ter sido uma igreja companheira, uma igreja cooperadora na obra do Senhor. Se você ler o capítulo de número 1, Paulo vai dizer e vai falar sobre a supremacia de Cristo. Ele vai dizer que Cristo é sobre todos, Cristo é o maior. No capítulo 2, Paulo vai dizer e vai escrever uma coisa que nós precisamos aprender: a supremacia do outro. Lá no capítulo 2 de Filipenses, ele vai dizer que ninguém se considere maior do que o outro, ou considere o seu irmão maior do que você, porque nós nos igualamos. Então ele vai falar sobre a supremacia do outro. No capítulo 3, ele vai falar, que é o capítulo em que nós estamos aqui estudando, ele vai falar sobre a supremacia da verdade da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. A Bíblia sempre foi atacada, continua sendo atacada e vai continuar sendo atacada até a vinda de Cristo. E depois da sua vida ela vai continuar sendo atacada. Mas no capítulo 3, Paulo deixa bem claro que a Bíblia é a única verdade absoluta que existe na face da terra. Não existe verdade maior, irmãos. A Bíblia é a verdade absoluta em quaisquer questão que você imaginar. Em qualquer coisa que você pensar, a Bíblia já falava. O clone é novidade? Sim ou não? A clonagem humana é novidade? Sim ou não? Sim ou não? Está vendo? Se tivesse vindo na escola dominical, você ia aprender que não. Porque quando a Bíblia diz que Deus arrancou a costela de Adão, arrancou a costela, Ele não fez do osso. Dentro do osso tem a medula, não é medula, esqueci o nome, as células tronco, aonde você faz todo o processo de clonagem. Então Deus foi o primeiro a clonar o ser humano. Tanto é verdade que quando Deus coloca Eva diante de Adão, o que ele diz? O que ele diz, igreja? Vamos, meus irmãos. Vamos, minha gente. O que ele diz? Osso do meu osso, carne da minha carne. Ela é igual a mim. Ela é minhas células. Ela sou eu de vestido. É minha metade que me completa. Então isso não é novidade não, meus irmãos. O que o homem discute hoje, para Deus não é novidade nenhuma. O povo fica preocupado com Gênesis na criação, que diz que Deus vai fazer o processo de... Qual foi a primeira coisa que Ele criou? Vamos, meus irmãos. Qual foi a primeira coisa que Deus criou? Haja luz. Porque a planta precisa de luz para fazer o processo de fotossíntese, não necessariamente da luz solar. A primeira coisa que Ele cria é a luz. Não foi só, foi a luz. Aí, meus irmãos, tudo e qualquer tipo de radiação que você imaginar foi criado no primeiro dia da criação. Então nada é novidade para o Senhor. Tudo para estar patente. Por quê? Porque a palavra é a verdade absoluta. E é nela que nós temos que consultar. Amém? Amém. Capítulo 4, ele vai dar as suas exortações finais. Agora, vamos analisar o versículo 13 e 14, depois nós vamos voltar para trás, para nós vermos como é que nós podemos alcançar o objetivo final. Então, há nesse texto benefícios para nós de termos e vivermos
uma vida nova em Cristo Jesus. Preste atenção. Versículo 13, ele diz o que aí? Leiam. Só o 13. Capítulo 3. 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado. Aí, preste atenção nesse verbo. Não julgo que haja alcançado. Ato contínuo. Paulo não está dizendo, olha, eu já alcancei. Não, eu não alcancei ainda. Então eu tenho que continuar a minha caminhada e avançando. Então, ato contínuo. Ele traz a ideia de alguém que está indo em direção a alguma coisa. Por isso, irmão, que Jesus falou, quem coloca a mão no arado não pode soltar mais. Porque se você quer alcançar o objetivo final, você tem que fazer como Paulo. Não, eu não julgo que eu haja alcançado, mas eu ainda preciso alcançar. Ato contínuo, eu tenho que continuar a minha caminhada para eu alcançar o objetivo final, que é a nossa redenção. Irmão, será uma desgraça para alguns, e quero crer que todos aqui nós vamos para o céu junto com Cristo, mas será uma desgraça para alguns que passam 20, 30, 40, 50 anos, a trombeta soar e ele não alcançar a redenção final. Você já parou para pensar nisso, irmão? Você já parou para imaginar isso? Você viver dentro de uma igreja, enfiado em uma igreja, enfurnado, e a trombeta soa e você fica. E aí você fala, mas o que aconteceu? Você deve ter parado em algum lugar. Você deve ter parado em algum momento. A ordem é para eu continuar. Por isso que Paulo usa o verbo nesse sentido. Ato contínuo. Continuar avançando em direção ao alvo. Qual é o nosso alvo? A nossa redenção final. Continua. Versículo 13. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas... Tá bom? Outro verbo importante que nós temos aí. Ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás... Irmão, não dá para servir olhando para trás. Não dá para servir a Deus olhando para trás. A hora de olhar para frente. Para frente. Não dá para você ficar vendo museu. Ah, mas não dá, irmão. A ordem é olhar para frente, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e nós vamos ver já que coisas é essa que nós temos que deixar para trás e não ficar olhando para trás. A ideia do verbo esquecer aí é a ideia de alguém que está correndo, alguém que está correndo ao longo de uma corrida e ele continua correndo. Você já viu o corredor fica olhando para trás? Todo corredor que olha para trás, ele perde a corrida. Nenhum corredor digno do que está fazendo olha para trás. Todo corredor olha para frente, porque o alvo dele está na frente, não está atrás. Então, essa ideia do esquecendo-me é a ideia de um corredor que está olhando para frente para alcançar o seu alvo. Qual é o alvo? Ganhar aquela corrida. Então, e tem mais uma coisa interessante aqui, se você prestar atenção, você percebe que o corredor, quando ele está correndo, quando ele está chegando perto lá do seu objetivo, ele dá uma inclinada para frente no corpo e estende a sua mão. Irmão, a ideia é essa. É correr, 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 inclinado aos pés da cruz e com a mão estendida para alcançar a redenção final em nome de Jesus. Lembre-se, você está numa corrida. E na corrida não dá para parar. Na corrida não dá para ficar olhando para trás. Na corrida não dá para ficar pensando. Na corrida você tem que ir ao encontro do seu objetivo. Então lembre-se, você está em uma corrida e você não pode parar. E você não pode olhar nem para os lados nem para trás. Você tem que olhar para o alvo, que está lá nos céus, onde está a nossa redenção final, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? A pergunta é, do que é que nós temos que esquecer? Porque Paulo está dizendo, eu vou avançando e esqueço-me das
coisas que para trás ficam. Agora vamos voltar no texto. Continua em Filipenses. Leia o versículo de número 2. Presta atenção, irmãos. 3. Nós só estamos no capítulo 3, dele não vamos sair não. Versículo 2. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Guardai-vos de quem? Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros e da circuncisão. Irmão, hoje, essa crentalhada Nutella que a gente tem hoje em dia, se você fala um negócio desse, ficam tudo melindrado. Paulo está dizendo, olha, guarde dos cães. E por que Paulo está dizendo aqui? Porque Paulo está dando uma invertida nos judeus. Porque para os judeus, os cães, naquela época, naquele período, eram considerados bichos desprezíveis. Eram considerados bichos insuportáveis. Eram considerados bichos que andavam em bando, em partilha, atrás de lixo e espantando as pessoas. Então Paulo diz, olha, afaste-se deste tipo de gente. Do que nós temos que nos afastar para nós continuarmos avançando? Afaste-se de pessoas ruins. Amém, meus irmãos? Afaste de gente ruim, porque gente ruim vai te atrapalhar na sua caminhada. Eu falei aqui na quinta-feira que gente ruim é que nem sarna. Se você ficar perto, pega. Se você conviver, tu começa a andar igual, começa a pensar igual, começa a falar igual, começa a agir igual. Então a primeira coisa que eu tenho que me afastar, segundo o que Paulo está dizendo aqui, é de gente ruim que atrapalha a minha caminhada. Aí ele vai qualificando, são como cães que vivem virando lixo, que vivem feito bando, avançando e espantando as pessoas. São como cães obreiros, e está cheio de cão dos infernos em nosso meio, meus irmãos. Se afaste desses cães, porque eles são como cachorro mesmo, que andam em bando, destilando o seu veneno, destilando o seu lixo, destilando heresia para tudo quanto é lado, para atrapalhar a sua corrida, para atrapalhar o seu objetivo, que é chegar à glória. Irmão, nenhum herege dos infernos vai chegar para dizer para você, olha, eu sou um herege, eu sou a praga ruim do inferno. Nenhum herege, nenhum. Todo herege que nasce no meio cristão, ele parece Denorex. Quem conhece Denorex aqui? Era um shampoo que tinha muito antigamente. Era imitação de um outro shampoo que chamava de Denorex. Era imitação. Todo herege, ele não vai dizer para você que é herege. Ele sempre vai se apresentar como uma pessoa maravilhosa, como uma pessoa com um discurso maravilhoso, com palavras maravilhosas, com palavras doces, com palavras bonitas. E ali, irmão, ele vai destilando o seu veneno. É como diz Paulo, que a palavra de Deus não pode estar diluída. Irmão, presta atenção aqui. A palavra de Deus não pode ser diluída. O herege dilui a palavra de Deus com mentira. Como nós temos a propensão para acreditar mais na mentira do que na verdade, nós engolimos. Se nós não conhecemos a palavra, nós engolimos aquilo com verdade. Você pode ler esse João capítulo 1. João vai dizer, nós temos uma propensão natural para abraçar a mentira, temos a dificuldade para abraçar a verdade. Então Paulo diz, se afaste desses cães malditos, porque eles vão atrapalhar a sua caminhada. Irmão, você já viu pessoa ruim fazer alguma coisa de bom para tu? Já viu? Algum caso aqui, de algum caso excepcional, uma pessoa ruim, mas ela me abençoa tanto. Toda pessoa ruim, ela quer o seu mal. Toda pessoa ruim quer a sua derrota. Toda pessoa ruim quer atrapalhar a sua caminhada. E eu disse aqui na quinta-feira que as pragas ruins não estão lá fora, elas estão dentro da igreja. Não se engane. Quem está lá fora não vai vir aqui dentro te perturbar, não, meus irmãos.
Mas tem muita gente na qual já está na mão do capeta dentro da igreja, é esse que vai tentar atrapalhar a sua caminhada. Você já parou para prestar atenção que quem mais faz chacota dos crentes? Quem é? Os próprios crentes. Quem é que mais faz chacota dos crentes? É os próprios cristãos que fazem chacota de nós. Seus crentes quadrados, seus crentes tontos, seus crentes antigos. Para que tudo isso? Não precisa disso. A vida agora é outra, a cabeça agora é outra. É os próprios crentes que estão tirando o nosso foco, o nosso rumo, meus irmãos. Desse tipo de gente, se afaste. Amém? E não é ordem do pastor, está na Bíblia. Paulo está dizendo: se afaste dos cães. Que mais que ele disse? Se afaste dos maus obreiros. Se afaste desse tipo de gente que arrasta a multidão. Já falei a vocês aqui de novo, irmão, não se engane com multidão. Não se engane com multidão. Não se engane com multidão. Nem sempre aquilo que brilha é ouro. E nem sempre aonde tem uma multidão, Deus está naquele lugar. Não se impressione com grandes movimentos. Não se impressione com multidões. Os maiores escândalos hoje que estão surgindo no seio da igreja estão vindo das multidões. Já pararam para prestar atenção? Todo dia a tampa do esgoto abre e sai uma. Esses dias eu falei a vocês aqui de um presbítero lá na região da Paraíba, que lá na Paraíba era presbítero, pregava, falava línguas estranhas, e lá no Pernambuco estava com mandado de prisão porque o cara tinha 10 homicídios nas costas. Ao mesmo tempo que pregava numa grande igreja, estava lá no Pernambuco mandando alguns para o céu, para o inferno, só Deus sabe, mas estava lá matando gente, estava no meio de uma grande multidão. Amém, meus irmãos? Os obreiros, os maus obreiros, eles gostam de multidão, é porque na multidão é muito mais fácil de enganar. Na multidão é muito mais fácil de você enrolar, de você engodar as pessoas com erro. Então Paulo diz: se afaste dos maus obreiros. E aí ele diz: se afaste também daqueles da circuncisão. Leia Jeremias. Irmãos, presta atenção aqui, meus irmãos. Presta atenção aqui. Deixa para acertar as coisas depois, por Deus. Jeremias capítulo 4, versículo 4. Leia Jeremias capítulo 4, versículo 4. Deixa eu fazer qualquer coisa depois. O cara não vê o que você faz, tira a minha atenção e tira a atenção de quem está lá. Então deixa para resolver tudo depois. Jeremias 4, 4. Circuncidai-vos ao Senhor e tirai os prepúcios de vossos corações, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem o apague, por causa da maldade das nossas obras. Se afaste daqueles que pregam a circuncisão, porque eram obreiros que estavam adentrando na igreja de Filipe para dizer: olha, só Jesus não basta, vocês têm que ter a marca da circuncisão para os homens. Se vocês não fizerem a marca da circuncisão, só Jesus Cristo não vai salvar vocês. Se afasta daquela religiosidade falsa. Se afasta daquela religiosidade formalista. Se afasta daquela religiosidade, irmão, daquela espiritualidade rasa. O que é uma espiritualidade rasa? Hoje está lá em cima, amanhã está lá embaixo. Hoje está glorificando, amanhã está praguejando. Hoje está dizendo que Jesus é bom, depois está dizendo que Jesus não presta. Se afasta dessa gente, dessa espiritualidade falsa, dessa espiritualidade que te coloca para longe de Deus. Se afaste, porque esse tipo de gente vai atrapalhar a sua corrida. Amém, meus irmãos? Lembre-se que você está em uma corrida, e se você olhar para os lados, se você olhar para trás, se você andar com gente ruim, você vai ficar para trás. Amém, meus queridos? Você vai desvirtuar a sua corrida, e você vai parar. E se você
você não vai alcançar a redenção final. Agora, do versículo 3 até o versículo 6, Paulo diz do que nós temos que nos afastar. Leia aí o versículo 3. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu, segundo zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Presta atenção no que o apóstolo Paulo está falando nesses versos aí. Paulo está debatendo com os judeus que se achavam judeus só porque guardavam a lei, só porque diziam que eram fariseus, só porque diziam que era hebreu. Paulo está dizendo: eu muito mais do que vocês. Eu sou israelita, eu sou fariseu, eu sou hebreu, eu conheço muito mais do que vocês. Paulo está dizendo aí nesse versículo, do versículo 3 ao versículo 6, se afaste da autoconfiança, irmão. Você não pode tudo, não. Você não consegue tudo, não. Você não tem nem tua vida em tuas mãos. Paulo está dizendo: eu poderia confiar em mim mesmo. Aí nós vamos ver no versículo 7 que ele vai dizer: mas eu reputo tudo isso como perda para ganhar a Cristo. Se afaste da autoconfiança. Há muitas pessoas hoje dentro do Evangelho que estão com uma autoconfiança muito alta, achando que pode tudo, achando que tem o controle de tudo, achando que pode todas as coisas, e não pode. Quem pode todas as coisas é Cristo e só Ele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então se afaste da autoconfiança. Irmão, o autoconfiante, sabe o que ele faz? Ele despreza a Deus. Você já viu uma pessoa cheia de si mesmo honrar a Deus em alguma coisa? O autoconfiante, ele despreza a Deus. Para que eu preciso de Deus? Para que eu preciso me humilhar? Para que eu preciso congregar? Para que eu preciso disso? Eu não preciso disso. Eu posso fazer isso em qualquer lugar. Se afaste da autoconfiança, porque quem é autoconfiante despreza a Deus e não confia no Senhor. Amém, meus irmãos? Nossa confiança tem que estar em Deus. Sabe por quê? Porque nossa caminhada, nossa corrida é perigosa. Nossa corrida está cheia de perigos. Nossa corrida está cheia de ciladas de Satanás. E quem for autoconfiante cai em todas elas. Por isso Paulo diz: se afaste da autoconfiança, porque quem é autoconfiante despreza a Deus. Mas quem tem tudo por perda para ganhar a Cristo, esse vai chegar até o final em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Se afaste da autoconfiança. Não se apegue em você mesmo. Não se apegue em gente. Não se apegue em pessoas. Nós temos que nos apegar unicamente em Cristo Jesus. Eu não estou querendo dizer que você não deva confiar nas pessoas. É diferente do que eu estou falando. Eu estou falando que a sua confiança maior, ela deve estar somente em Deus e mais ninguém. Amém? Amém. Porque na hora que o chicote está nas suas costas e está feio, você fica sozinho. Você fica olhando para os lados, você fica procurando e não acha ninguém. Mas Ele não nos falta. Ele continua conosco. Ele pode faltar todo mundo, mas o Cristo continua conosco, caminhando conosco, nos ajudando e nos alimentando. Então se afaste da autoconfiança. Você não pode tudo, eu não posso tudo, só Deus pode tudo. Não confie em coisas. Já falei. Não confie em coisas. Coisas viram pó. Fortuna vira pó. Saúde vira pó. Estado social vira pó. Mas quem confia no Senhor,
esse é como o justo plantado junto do ribeiro que nós vimos aqui na quinta-feira. Ele não perece, porque Deus sustenta ele para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Então, se você quer continuar olhando para o alvo, se afaste de gente ruim e se afaste da autoconfiança. Terceiro, versículo 7 e 9. Mas o que para mim era ganho, repudio em perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Paulo está dizendo para os judeus que queriam inflar a igreja, que queriam desvirtuar a igreja de Filipe, com um discurso de que eles deveriam confiar neles, deveriam confiar em si mesmos, em sua doutrina. Paulo está dizendo: eu sou mais judeu do que vocês, eu conheço muito mais do que vocês, eu tenho muito mais profundidade do que vocês, minha linhagem. E se você prestar atenção, ele diz que ele é da tribo de Benjamim. E ele diz: a minha linhagem é pura, a minha linhagem é sem mistura. De vocês tem mistura, mas a minha é sem mistura. Agora no versículo 7 e 9, ele diz que ele reputa tudo isso por perda. É isso que está dizendo no versículo 13: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Paulo está dizendo: estou esquecendo de quem eu era, da fama que eu tinha, do poder que eu tinha, do estado que eu tinha. Eu estou reputando isso tudo por perda. Mas ele vai usar uma palavra mais forte ainda. Ele diz que ele considera tudo isso aí que ele jogou na cara dos judaizantes. Ele diz que tudo isso aí é esterco, é nada diante do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: tudo isso aí que vocês estão tendo por algo que tem que ficar agarrado, eu considero como esterco, eu considero como nada, eu considero como lixo para ganhar a Cristo em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Para você continuar a sua caminhada, terceiro, considere-se um nada e tudo em Cristo. É por isso que ele diz em Filipenses capítulo 4, versículo 13: posso todas as coisas em Cristo. Considere-se nada. Esses dias eu falei uma coisa, a pessoa até estranhou. Irmão, o que nós somos? Jó disse que nós somos o quê? Nós somos aliás, Jacó disse que nós somos o quê? Um vermezinho. Um vermezinho. É isso que nós somos. Irmão, eu já falei a vocês aqui, a nossa diferença entre nós e um cachorro é ínfima. É ínfima. A diferença, quando você olhar para um cachorro, não olhe com desprezo. Esse é um cachorro vira-lata, safado, sem vergonha. Mas a tua diferença com aquele cachorro é mínima. A diferença entre você e o cachorro é que ele late e você fala eu, porque Deus lhe dotou com capacidade racional. Mas se ele tirar a capacidade racional, tu late feito um cachorro. Então considere-se um nada e tudo em Cristo. Amém, meus irmãos? Amém. Sai desse evangelho triunfalista, esse evangelho podre que estão pregando por aí, que estão dizendo que você vai vencer, que você é um vencedor. Nós somos, só que a nossa vitória não é material, a nossa vitória é espiritual. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Porque quando se der a redenção final, nós vamos estar com Cristo, e aqueles que não deram crédito à palavra vão estar aqui recebendo a ira de Deus nesta terra. Então nós somos vitoriosos em Cristo, porque temos uma salvação segura em Cristo. Amém, querido? Mas tu continua sendo nada, mas é tudo em Cristo que te fez filho dele. João diz: ele me deu, ele nos deu o poder de sermos chamados filho de Deus. Amém, meus irmãos? Ele nos escolheu, ele nos chamou,
colocou aqui. Ele te salvou. Ele salvou a tua alma da perdição eterna. Ele é tudo em todos. Amém? E só nele nós podemos todas as coisas para a glória de Deus. Então veja que Paulo está dizendo: eu considero tudo isso como perda. Eu considero tudo isso como nada para ganhar a Cristo Jesus para a glória de Deus. Veja que ele tem como alvo diante de si considerar tudo como nada para alcançar, primeiro, o conhecimento de Cristo. Versículo 8, leia o versículo 8. Ele diz: olha, eu vou reputar tudo isso aqui como perda, eu vou reputar tudo isso aqui como nada, para eu alcançar algo melhor, para eu alcançar algo excelente, o conhecimento de Cristo. Leia. E na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Eu deixei tudo. Eu deixei minha fama. Eu deixei meu status social. Eu deixei minha posição econômica. Eu deixei tudo isso para ter conhecimento de Cristo Jesus, que é melhor do que todas as coisas, em nome de Jesus. Tudo isso que eu tinha, eu preferi considerar como esterco. Porque, irmão, quem se acha muita coisa não consegue chegar ao conhecimento de Cristo, porque ele já se acha muita coisa. Para nós chegarmos ao conhecimento de Cristo, nós temos que nos considerar um nada para obter o conhecimento de Cristo Jesus. Versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas Para aí. Eu decidi largar tudo. Eu decidi esquecer tudo, para não ter isso como justiça. Porque Isaías diz que a nossa justiça diante de Deus é como trapo de imundícia. Eu preferi largar todo o meu passado como judeu, para ser justificado em Cristo Jesus pela misericórdia de Deus. É isso que Ele fez por mim e por você. Ele nos justificou. Por isso Ele diz: se considere como nada, para que você tenha conhecimento de Cristo e para que você seja justificado por Deus. Continua. Mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Vê o versículo 10. Para conhecer e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições. Olha o que ele deixou, olha o que ele abriu mão. Ele abriu mão de tudo aquilo que ele era, para obter a virtude da ressurreição, meus irmãos. Paulo está dizendo: eu prefiro ser nada, eu prefiro ser considerado nada, mas eu obter a virtude da ressurreição, para que quando eu fechar os olhos e quando a trombeta soar, possa ver novamente a união entre a minha alma e o meu corpo. Ele decidiu abrir mão de tudo para conquistar a virtude da ressurreição em Cristo Jesus. Continua. E a comunicação de suas aflições. Sempre... Calma. E a comunicação das suas benesses. A comunicação dos prazeres. A comunicação de uma vida linda e maravilhosa, porque o Evangelho triunfalista só fala isso. Uma vida bela e maravilhosa. É isso que Paulo está dizendo. Eu larguei tudo para fazer o quê? Vocês não estão lendo aí? Não? O que ele fala aí? E a comunicação de suas aflições. Para compartilhar das aflições da sua crucificação. É isso que Paulo deixou, largou de tudo para compartilhar dos sofrimentos. Mas o Evangelho, Nutella, que estão pregando, estão tirando isso da cabeça dos crentes e estão colocando na cabeça dos crentes que a vida é bela, que a vida é uma maravilha, que a vida é uma ilha da fantasia. Mas Paulo está dizendo: eu abri mão de tudo para compartilhar das aflições de Cristo Jesus. Irmãos, considere nada para você ter o privilégio de compartilhar
das aflições de Cristo. Continua. Sendo feito conforme a sua morte. 11. Para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. 12. Não que já tenha alcançado, Continua. ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, se você quer continuar seguindo, se você quer alcançar esse alvo que o apóstolo Paulo diz aqui, não que eu já tenha alcançado, mas eu continuo avançando e esquecendo-me das coisas que ficam para trás. Esquecendo do quê? Esqueça de gente ruim. Gente ruim não vai te ajudar na sua caminhada. Gente ruim vai te atrapalhar na sua caminhada. Esqueça da sua autoconfiança. Você não pode tudo, só Deus pode tudo em você. Só Ele pode fazer o que você não pode fazer. Só Ele pode fazer. Aleluia. Se esqueça e se considere como um nada diante dele, para que você consiga e continue caminhando para a glória de Deus. Lembre-se, você está numa corrida, e essa corrida, ela está cheia de perigos, irmãos. Ela está cheia de distrações. Abra aí em Romanos 8,17. Essa corrida está cheia de ciladas. Essa corrida está cheia de distrações para fazer você tirar o seu foco. Nós temos que continuar olhando para o alvo. O alvo não está do lado, nem do outro, nem atrás. O alvo está em cima, em Cristo. É nele que nós temos que continuar. Então lembre-se que você está numa corrida. Essa corrida é perigosa, e o diabo está correndo lado a lado para colocar obstáculo, para tirar o seu alvo, para tirar a sua vista, para tirar o seu objetivo, para você parar a sua corrida e ficar junto com ele aí. O que diz aí Romanos 8,17? E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos. Olha, irmão, se é certo que com Ele padecemos, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que nos mostra que por Ele nós vamos sofrer, que por Ele nós vamos ter que nos sacrificar, porque a Bíblia diz que o céu é tomado o quê? A moleza? É a força. O céu é tomado à força. Nós vamos padecer por esse Evangelho. E se nós queremos de fato entrar lá, como diz Paulo, continua. Se é certo também para com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Se com Ele nós padecemos, com Ele nós seremos glorificados quando adentrarmos nas mansões celestes. Amém, meus irmãos? Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho real, que te coloca a realidade. A Bíblia diz, se você abrir lá em João capítulo 13, irmão, tudo isso aqui é antídoto contra essa praga desse Evangelho triunfalista, esse Evangelho vencedor, que coloca você como cabeça. Nós só vamos ser cabeça dessa bagaça toda quando nós voltarmos com Cristo para reinar com Ele durante 1000 anos. Amém, meus irmãos? Por enquanto é o que tem. É glorificar o Senhor e saber que o Evangelho é sofrimento. Quem não quer sofrer, saia. Quem não quer viver o Evangelho de verdade, saia. Porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho que está aqui na palavra, de capa a capa, ele diz que será difícil, que será sofrido, mas se eu continuar olhando para o alvo, eu alcanço a redenção final em nome de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? João capítulo 13. Essas coisas eles não pregam, essas coisas não falam. Ele diz: o mundo vos odeia, mas primeiro odiaram a mim. Sabe por que o mundo vos odeia? Porque vocês não são deles. Porque se vocês
Ele os amaria. Como vocês não são deles, Ele nos odeia. Então, querido, se alguém te odiar, dê glória a Deus, aleluia. É a palavra se cumprir. É porque você é diferente. É porque você é salvo e lavado no sangue do Cordeiro. Amém? E pregue a verdade da palavra. Não avise ninguém. Fale da palavra. Fale aquilo que diz a palavra de Deus, porque o povo precisa ouvir a Bíblia, a palavra de Deus, porque Ele está para buscar a sua igreja. E nós temos uma missão nessa corrida. Nós temos que chamar outras pessoas para correr junto com a gente, feito doido, lá para a glória, em nome de Jesus. Amém? Leia aí 2 Coríntios capítulo 1, versículo 5, e aqui eu encerro. Lembre-se, irmão, você está numa corrida e você não pode parar. E você nessa corrida você tem que vigiar, porque tem muitos obstáculos, tem muitas dificuldades, tem muitas ciladas. Mas se você continuar correndo, olhando para Cristo, Ele vai te guiar e Ele vai te livrar de todas para a glória de Deus. 2 Coríntios 1, 5, o que ele diz? Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, Olha, irmão. Como as aflições de Cristo são abundantes em nós, o que acontece? assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Pronto, assim como é abundante as aflições que nós sofremos por carregar este nome, por servir a Jesus, também será abundante a consolação que Ele trará sobre nós para a glória do seu santo nome. Amém, meus queridos? Então, se você quer um ano de 2024 abençoado, regado, sacudido, como diz o povo, primeiro, se afaste de gente ruim. Gente ruim não quer o seu bem. Gente ruim não quer que você corra para o alvo. Não se estribe em si mesmo. Não ache que você pode tudo, porque você não pode tudo. Só Deus pode tudo. E considere tudo, como diz Paulo, como esterco, para ganhar a virtude da ressurreição em Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Este é o Evangelho de Cristo. Que você continue correndo. E nessa corrida chame mais gente para correr junto com você. E não se distraia nessa corrida. Continue olhando para o alvo. E o nosso alvo é Cristo. Nós não alcançamos ainda a redenção final. Portanto, temos que continuar correndo para esse alvo, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar e participar